Deus, é muito bom vê-los aqui, numa semana que para alguns é prolongada, para outros não significa nada, tem que trabalhar da mesma forma. Provavelmente temos mais pessoas nos assistindo online, que Deus possa estar usando esse tempo para ser glorificado e também para nos ensinar como nós devemos viver aqui nesse mundo. Vamos orar ao nosso Deus, continuando a falar sobre o valor e a importância da sua lei, da palavra dele para o mundo e também para nós, não é? Obrigado, Deus. Queremos louvar ao Senhor pela tua bondade e pela tua misericórdia, ó Pai querido. O Senhor está formando um povo que está aprendendo a te amar, um povo que está aprendendo o valor, ó Pai querido, da tua palavra. E o Senhor diz que está formando esse povo por amor, ó Pai, e nós fazemos parte dele. Obrigado por esse privilégio e também responsabilidade que nós temos, ó Pai querido, de conhecer a tua palavra, de entender a tua palavra, ó Pai querido, e de termos poder vindo do Senhor também para obedecê-la. É fato, ó Pai, que quando nós abrimos a tua palavra, nos deparamos com pecados, com nossos pecados, ó Pai querido. E nós te louvamos pelo teu perdão, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pagou a penalidade eterna do pecado, mas também, ó Pai, graças àquele sacrifício somos perdoados, graças àquele sacrifício, ó Pai querido, o teu Santo Espírito veio habitar em nós, ó Pai, e nos dá poder para reconhecer, poder para se arrepender, poder para mudar. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração de carne. Não permita, ó Pai querido, que o nosso coração se endureça novamente, ó Pai, diante das lutas, ó Pai querido, diante dos nossos desejos que não te agradam, enfim, não permita, ó Pai querido, que o nosso coração se revolte contra o Senhor. Pelo contrário, ó Pai querido, continue cumprindo a tua promessa de terminar a obra que o Senhor começou. Aceita, ó Pai querido, tudo que nós estamos realizando aqui como expressão da nossa adoração coletiva. E ajuda-nos, ó Pai querido, a termos uma adoração individual aqui e também quando estamos sós. Pedimos essas coisas agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos sendo convencidos, ou pelo menos continuando a acreditar, que o relacionamento com Deus é o bem mais precioso que nós temos e que esse relacionamento está diretamente ligado com o relacionamento que nós temos com a palavra de Deus, tanto em tempo para conhecer, para aprender, mas também o tempo de meditar, avaliar a nossa vida e sempre estar fazendo os ajustes que precisamos fazer por ainda sermos pecadores, mas pecadores que estão no processo de serem parecidos com Jesus. A tese é essa: o desejo de conhecer a lei de Deus e obedecer com contentamento e profunda gratidão é a prova que comprova que o seu relacionamento com Deus é o bem mais precioso. Daqui a pouco a gente vai memorizar essa verdade, espero que sim, não é? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos desejar, e o salmista aqui, ele diz que ele desejava, né? Nós devemos desejar a palavra de Deus, né, mais do que o ouro puro. Ele usa o ouro aí como ilustração de riqueza. A nossa maior riqueza tem que ser a palavra de Deus, não é? Então Deus inspirou o salmista no Salmo 19 a alistar as qualidades da palavra de Deus, isso é, aquilo que ela é, e também os seus benefícios para quem obedece essa palavra. Então, na semana passada, nós começamos a estudar sobre a quarta qualidade da lei do Senhor. A lei do Senhor, isso é, os seus preceitos, tá bom? Somente ela nos fornece
verdades, leis que garante justiça igual para todos. Os preceitos do Senhor são justos. É muito importante nós acreditarmos nisso, porque a sociedade, em geral, está gritando para nós, hoje, que as leis do Senhor não são justas. Em tudo. Estão ensinando as crianças sobre a opção que elas têm, por exemplo, sobre o sexo. Estão ensinando as crianças como elas devem constituir família, com leis completamente contrárias à lei do Senhor. E nós ficamos espantados, mas assim foi e vai continuar sendo durante toda a existência do ser humano aqui. E aí você se pergunta, então por que é que eu tenho que conhecer a lei do Senhor? Bom, nós devemos conhecer por vários motivos. O primeiro motivo é a nossa responsabilidade individual diante de Deus de vivermos de acordo com a lei do Senhor. Estamos aqui para ser sal e luz. Ser luz também significa que nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a lei do Senhor permaneça o máximo possível. E aí nós podemos fazer e devemos fazer isso uns com os outros aqui para nos afinarmos. Devemos fazer isso toda vez que surge uma discussão, uma conversa no meio secular. Ah, Pierre, a gente vai correr risco. Vai sim. Mas é a nossa responsabilidade de, pelo menos, emitir a nossa crença. E também, quando nós vamos votar, nós temos que escolher pessoas que, pelo menos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Verbalizam, o máximo que pode em relação à lei do Senhor. Se eles vão cumprir ou não é a nossa responsabilidade, mas quem está verbalizando contra, já é certo que não vai cumprir e vai divulgar e vai propagar aquilo que é contra Deus. Então a nossa responsabilidade é enorme. E nós estamos estudando algumas coisas do Antigo Testamento. Toda vez que nós estudamos o Antigo Testamento de maneira pura, nós temos que entender, mesmo que o nosso país não siga, mesmo que eu não possa mudar as coisas, as leis do Antigo Testamento que nós estamos estudando aqui, ela é para nós. É a norma de Deus para o nosso bom viver. Vai produzir alegria para quem segue essas normas na própria vida. Para que nós possamos também ensinar, ou treinar, ou estimular os irmãos a viverem dessa forma, e dessa forma estaremos agradando a Deus. E, de novo, também é um meio de nós dizermos para o mundo o que Deus pensa e qual é a solução de Deus para o pecado, que é Jesus na cruz e depois Jesus sendo seguido, tá bom? Então, somente os preceitos da lei de Deus são honestos, apropriados, corretos e, consequentemente, com capacidade de produzir justiça, e uma justiça que seja aplicada igualmente para todos. Os preceitos do Senhor são justos, são retos, corretos, honestos, diz o que é direito e o que é torto, o que é certo, o que é errado, o que é apropriado para o ser humano, porque Deus criou o ser humano. Ele sabe o que é melhor para o ser humano. O mundo acusa Deus das coisas ruins que estão acontecendo. Eles só se lembram de Deus quando catástrofes acontecem. Impressionante. Para falar mal. A Bíblia afirma que o aumento da perversidade é resultado da lei do Senhor está sendo rejeitada por indivíduos e pela comunidade. Eclesiastes 8:11. Quando os crimes não são castigados logo,
o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, irmãos, a perversidade produz qualidade de vida ruim. A perversidade tira a qualidade de vida do ser humano. A qualidade de vida que a sociedade tem hoje é resultado de estar rejeitando os preceitos do Senhor. Toda violência, toda insegurança em todas as áreas da vida é porque a lei do Senhor está sendo abandonada, não está sendo aplicada como deve. Tem áreas que nós podemos aplicar a lei para nós, mas nós não podemos aplicar para a sociedade. Eu entendo isso, mas nós temos que ter na nossa mente ainda o que Deus ensina a respeito disso, para nós entendermos o valor que Deus dá à santidade e à gravidade aos pecados. Os preceitos do Senhor dão alegria ao coração. O que significa isso? Qual é o oposto de alegria? Então ele usa aqui um sentimento, uma emoção negativa, para dizer que quando a lei do Senhor não é seguida, só vai acontecer coisa ruim na vida do ser humano. Medo é resultado de não seguir a lei do Senhor. Vivemos num mundo e num Brasil que a gente sente medo de sair na rua ou não? Eu confio na soberania de Deus, mas não dá medo? Assalto, estupro, violência, é resultado de não seguir a lei do Senhor. Qualidade de vida ruim, preocupação, ansiedade, desespero, depressão. Tudo isso é resultado de não seguir a alegria do Senhor. É o antônimo de alegria. Um dos motivos de Deus dar a sua lei, e nós temos que acreditar nisso, é para garantir não somente ao indivíduo, mas também à sociedade, uma prosperidade em todos os aspectos, física, mental, emocional. É por isso que Deus deu a sua lei. Um dos meios de se ter uma sociedade justa é seguir as leis do Senhor. E quando ela não é cumprida, porque vivemos sim num mundo de pecado, punir conforme a gravidade. Não é apenas punir, mas punir com seriedade. Nós vivemos num país em que quando a pessoa cumpre 1/3 da pena, que já é uma porcaria algumas penas, me desculpem, mas quando a pessoa cumpre 1/3, ela já começa a entrar em liberdade. E a pessoa que sofreu por causa desse malefício, continua sofrendo as consequências do crime, seja lá qual for, durante o resto da vida. Então é muito importante que a gente entenda que quando Deus nos deu a sua lei, Ele estava preocupado com o bem-estar do indivíduo e com o bem-estar do seu povo. Então, somente Deus, por ser perfeito, profundo conhecedor do coração humano, antes do pecado e depois do pecado, somente Ele tem a capacidade de criar leis que penalizam o transgressor de maneira justa e, com isso, Ele garante também uma qualidade de vida individual e coletiva. E é por isso que nós estamos estudando um pouco, de maneira um pouco mais profunda, a lei do Senhor. Na semana passada nós falamos a respeito do não furtarás e não dirás falso testemunho. Hoje nós vamos usar o exemplo de pecados sexuais. A palavra de Deus diz não adulterarás e continua dizendo não darás falso testemunho. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 13 a 29, temos parte da Constituição de Deus. Então lembra, o que nós estamos lendo aqui é a lei de Deus para a nação que Deus criou. Quando Deus tirou Abraão
da vidinha que ele vivia, Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria abençoado, né? E que seriam abençoados todos aqueles que abençoam a Abraão, e amaldiçoados todos aqueles que amaldiçoam Abraão. E quando estava falando com Abraão, ele não estava falando somente com Abraão, mas estava falando com a sua geração, estava falando com Israel. Então, seguir as leis de Israel é seguir a Deus, e recebe as bênçãos que Deus prometeu, né? A maior bênção é o descendente de Abraão, Jesus, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor lembrando de Jesus, mas a bênção também de seguir a lei do Senhor está dentro daquela bênção que Deus deu para Abraão. Então, essa é a constituição de Deus para Israel, e é a constituição de Deus para o mundo, para as nações. E quando Jesus voltar, vai ser essa a constituição. Se vai ter modificação tal, eu não tenho nem coragem de entrar, mas a essência de como Jesus vai reinar no milênio, inclusive com vara de ferro, a palavra de Deus diz, é a lei do Senhor. Então ela é para nós. Então nós temos essa constituição. Israel seria abençoado em todas as áreas da vida se seguisse essas leis, e amaldiçoado se não seguisse. É isso que a palavra de Deus diz. Israel seria uma nação justa ou injusta de acordo com a lei do Senhor. E aqui nós temos leis contra a tentativa de banalizar o casamento e a desestruturação da família. Perceba como as leis que nós estamos, que estão sendo modificadas no Brasil e no mundo, ataca o casamento e desestrutura de maneira perversa a família. Ataca aquilo que é mais importante. E aqui nós temos um resumo, algumas leis, não todas as leis, de Deus, mostrando o quanto a família é importante e mostrando também o perigo do pecado sexual para a família e para a sociedade. Nos versículos 13 até o versículo 19, só que a gente vai ler o 21 também, né, um pacote aqui, nós vemos que os preceitos do Senhor afirmam que falso testemunho deve ser rigorosamente punido e o sexo fora do casamento merece pena de morte. Observação, não estou defendendo pena de morte, também não estou dizendo que pena de morte não deve ser praticado. O alvo não é esse, tá bom? O alvo é mostrar a gravidade de pecados e como Deus trata. Eu tenho a minha posição sobre isso, ok? Eu estou aqui pregando sobre a lei do Senhor. É isso que eu estou pregando aqui, não é? Se um homem casar-se e depois de se deitar com a mulher rejeitá-la, falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era mais virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a esse homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que sua filha não é virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade. Eles castigarão o homem, aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dados ao pai da moça, pois esse homem prejudicou a reputação de uma virgem de Israel. E ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Depois ele continua, porém, se isso é verdade, vou falar na próxima parte. Aqui nós temos um exemplo de possível falso testemunho
ok? Que nós está tratando disso, okay? E também tratando sobre a questão da manutenção do relacionamento conjugal, do casamento. É importante que nós entendamos aqui, porque para nós e para a nossa sociedade, okay? Isso aqui já virou absurdo, já virou ridículo. Mas Deus considera casamento e virgindade masculina e feminina extremamente importante para se ter uma sociedade sadia. É isso que Deus está ensinando aqui. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus deixa isso bem claro. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Jesus perdoou os nossos pecados. Isso não significa que nós não enfrentaremos o bema. Nossas obras serão julgadas, graças a Deus, não para a punição eterna, não para o inferno, mas ainda as nossas obras serão julgadas. Ainda sofreremos dano. Jovens, adultos, homens, mulheres e crianças. Deus vai tratar os nossos pecados. Nós devemos viver em santidade, porque isso, além de ofender a Deus, que é o mais importante, né? Então a santidade glorifica a Deus. Mas o pecado, ele traz prejuízo para o indivíduo e para a sociedade. Se nós não vivermos de acordo com aquilo que Deus nos ordena, nós passamos agora para o lado do diabo, passamos para o lado do inimigo, agindo como ele quer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Estaremos minando também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei, uma igreja, ela deve ser considerada boa, não somente por causa do que acontece no púlpito, mas principalmente se a comunidade está seguindo. Porque aí tem um exemplo que, na verdade, age, contagia todos. Mas quando do púlpito é pregado algo, e depois cada um vive do jeito que quer, é uma igreja ruim. É uma igreja que eu não quero que meus filhos estejam lá, nem os meus netos. Porque serão contaminados. Nós somos pessoas esponja. Deus nos criou para que nós possamos aprender com Ele e aprender uns com os outros. Isso é extremamente importante. Numa cultura em que o sexo fora do casamento imagine se o Brasil penalizasse com a morte ou de maneira severa. Lembra-se que a pena de morte na lei do Senhor era aplicada para assassinos. Então o que Deus está dizendo sobre pecado sexual? Sobre a gravidade do pecado sexual para a sociedade. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que o pecado sexual faz mal para a sociedade do mesmo jeito que assassinato faz mal para a sociedade. Nós cristãos, eu acho que perdemos isso de vista. Então, não estou dizendo aqui que temos que aplicar a morte, mas a pergunta que eu digo é, quando nós estamos diante de uma tentação sexual, nós encaramos aquilo tão grave quanto um assassinato? Deus encara. É a lei do Senhor que é justa. E quando seguida produz o quê? Qualidade de vida. Pense nisso. Vivemos numa sociedade em que a prática sexual tem começado muito cedo. É isso que Deus está nos ensinando. Então, numa cultura em que o sexo fora do casamento é penalizado com a morte, vai entender que a tentação sexual, que é forte,
ela também precisa ser combatida. Durante algum tempo aqui eu falei sobre vestimenta, não vou voltar a falar. Mas a vestimenta na nossa sociedade não é usada para atrair sexualmente as pessoas, entre outras coisas. Então, agora você entende, porque naquela cultura, no povo de Israel, as pessoas se vestiam como se vestiam. Porque as pessoas cumprimentavam o sexo oposto, né, com certa distância. Entende? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. E não podemos negar que, de alguma forma, né, o modo da sociedade, a crença da sociedade em relação à vida sexual tem nos afetado. E precisamos resgatar isso. Como? Bom, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, repetindo algumas coisas e continuando a luta. Na nossa cultura, essa prova de virgindade aqui, né, que é identificada na noite de núpcias, é considerado machismo. A primeira parte da lei é considerado machismo. Mas nós vamos pensar um pouco a respeito disso. Agora, pergunta, o que você pensa a respeito dessa lei? Diz que a gente acabou de ler, o que você pensa de verdade em cada ponto dela? É uma pergunta importante, porque a Bíblia diz que a lei do Senhor, ela é justa. Eu não estou perguntando se você acredita que devemos usar a pena de morte agora, após o Novo Testamento. Não quero entrar nessa área, mas a minha pergunta é, você acredita que é igual ao assassinato? Se não acredita, e eu não acredito, estou aprendendo a acreditar, tá bom? Significa que nós precisamos ser transformados, precisamos acreditar que essa lei é justa, para que possamos viver à luz dessa lei, para o nosso bem, e para continuar sendo luz. Porque parece que a nossa luz está se apagando. E a igreja do século XXI agora vive em trevas, como viveu alguns séculos no passado. E eu nem comecei a estudar os termos aqui. Pensem nisso. O mundo vai de mal a pior. Bom, não vai mudar. Está profetizado. Mas também está profetizado que em todas as épocas houve um remanescente fiel. Houve um grupinho de esquisitos para o mundo. Que hoje é a igreja sadia. Não a igreja, mas a igreja sadia é esquisita. Se você viver, se nós vivermos de acordo com o que você é o esquisito. Ninguém vai querer chegar perto de você. E eu estou torcendo, né, para que nenhuma dessas pessoas chegue perto da minha filha para casar com ela, e nenhuma dos meninas chegue perto, se for desse grupo, para ficar perto do meu filho, que sejam esquisitos. E de vocês igualmente. Então nós temos que assumir essa responsabilidade e a consequência que isso traz. Alguns vão dizer, peraí, mas esse negócio de prova de virgindade, aí vai trazer a medicina para mim. Não me importa o que a medicina fale sobre isso. Eu só sei que a lei do Senhor é justa. E como o Senhor é soberano, então quem acredita vai viver à luz dela. Então Deus intervém. É assim que eu acredito. Tá bom? Ok? A medicina para mim ela é importante. Mas ela é tão falha quanto qualquer outra coisa humana. Porque perfeita é só a lei do Senhor. E tem pessoas que dizem que no ato sexual tem mulheres que não sangram. Pode falar o que quiser. A lei do Senhor é justa para uma sociedade que agora está manchada pelo pecado e Deus precisa preservar indivíduos e a sociedade. Ele ensina sobre perdão, também no Antigo ensina, ok? Então, mas ela é justa. E você vai ver, quando a gente continuar estudando, tá bom? Que existem maneiras em que a pessoa pode escapar da penalidade da morte, mesmo tendo cometido esse delito. Tá bom? Mas a gente vai ver isso para frente. Então é muito importante nós entendermos, ela é justa para nós ou ela não é? Ou já se criam meios, né,
para tentar provar que a lei do Senhor não é justa, que é o que a sociedade tem feito, não é? Deus afirma que ela é justa e que traz alegria ao coração. Então, se Deus é soberano, vai acontecer o que Deus disse, tá bom? É muito importante que nós entendamos que nós vivemos numa sociedade em que, com o passar do tempo, vai cada vez mais vivendo de maneira contrária a Deus. Criam leis contrárias a Deus. Eu vou dizer assim, talvez as pessoas que criam essas leis, tá bom? Não estão fazendo de propósito contra Deus, isso é com essa consciência, ó, Deus diz isso, por isso que eu vou fazer o contrário. Mas eu tenho certeza que as pessoas que são dirigidas pelo Deus desse século, por Satanás, isso é, que Satanás usa pessoas com esse propósito puro. Deus falou isso? Não, é o contrário. Como fez com Adão e Eva. E nós, pessoas salvas por Jesus, temos que ter esse pensamento. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. E nós temos que ver como é que o diabo tem usado pessoas para que a gente possa se proteger delas naquilo que é possível, que a gente possa influenciar naquilo que é possível, e, de novo, para que a gente possa escolher pessoas. Na hora de colocar o nosso votinho lá, se você está escolhendo uma pessoa de Deus, ou o mais parecido com Deus possível, ou se você está escolhendo o diabo, ou pessoas mais parecidas com o diabo. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente faz em cada eleição. E em cada decisão que a gente toma na nossa vida também. Se eu estou mais agradando a Deus, ou se eu estou agradando mais o diabo. Não dá para fugir disso. E mais do que nunca, irmãos, estamos vivendo numa época de trevas. Mais do que nunca. Não, mais do que nunca não, porque no passado já aconteceu. Entende? Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos isso. E Deus, para mostrar que o casamento deve ser honrado, e, consequentemente, a família precisa continuar sendo bem estruturada, mostrando que isso é importante, ele cria preceitos. O que está acontecendo aqui é o seguinte, um homem está louco para se divorciar. Isso está acontecendo aqui. Aqui pode parecer que a pessoa, naquela época, o contato entre o homem e a mulher era muito reservado. Hoje é pregado que a pessoa precisa experimentar o sexo antes do casamento, com a namorada ou com a noiva, seja lá o que for, né? Para saber, desculpa a expressão, se são bons nisso, porque senão vai descobrir depois do casamento que é ruim, e aí? Bom, agora se separa, mas antigamente era um pouco mais sério, né? Então, aqui pode parecer que é somente um homem que foi se deitar com a mulher na noite de núpcias, ok? E chegou lá, né? A mulher simplesmente não era mais virgem. Bom, isso poderia acontecer e a lei se aplica a isso também. Mas aqui você vai perceber que é um homem que já permaneceu casado um certo tempo. Entende? Quer dizer, talvez tenha chegado na noite de núpcias, ok? E ele não gostou daquilo que aconteceu. O corpo da mulher naquela época era bem coberto, então olhou agora a realidade segundo a visão dele, tá? E, bom, quero me divorciar logo na noite de, porque, né, não sangrou, ou porque, né, muitas vezes acontece isso nos casamentos atuais, não é? A gente casa, cuidado, não estou falando do relacionamento sexual em si. Nós casamos, a noite de núpcias e tudo no primeiro ano começa como uma festa, tudo é beleza, e depois começa a aparecer os defeitos do cônjuge, começa a aparecer aquilo que a gente não gosta e a gente começa a ter desculpa para começar a pensar em divórcio. Provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o pai já está com a prova de virgindade, então o homem vem com um falso testemunho, torcendo para que o pai tenha perdido o lençol que sangrou, que tenha queimado, sei lá eu o quê, e agora ele vem e faz uma acusação
porque ele quer o quê? O divórcio. Entende? E Deus está dizendo, divórcio de jeito nenhum. O casamento para mim, Deus falando, ainda é até que a morte o separe. E a prova está aqui, tá bom? Então, Deus tem um preceito para punir o pecado de falso testemunho. E punia com dor física e bolso vazio. O cara ia ter que esvaziar o caixa do banco dele. E castigarão o homem, e aqui o contexto é chicotada, não vou determinar o número, alguns dizem que era 39, outros dizem, não importa, tá bom? O cara ia ser esfolado nas costas. Provérbios diz que o chicote é para as costas do tolo. Então ele ia ser chicoteado e ainda ia pagar uma multa de 100 peças de prata. Aí eu, por curiosidade, fui ver quanto é que estava a cotação da prata nessa semana. O quilo 4.100. Um ciclo de prata, segundo os entendidos, é 11,4 gramas. Um ciclo é uma moeda, tá bom? Então imagina aí 11 gramas. Então esse cara ia ter que desembolsar hoje 56 mil e dar para o pai da noiva. Você falou bobagem? Está aqui, ó, 56 mil reais você vai ter que pagar. Vocês entendem a gravidade do falso testemunho nessa área de acusar uma pessoa, né, de pecado sexual? Então, é assim que Deus trabalha. Leis severas para aquilo que é sério. É justa e traz alegria no coração. Não para o cara que pagou 56 e tomou a chibatada. Mas para o pai da moça. E Deus é amor. Ama a moça e ama o pai da moça. E ama a sociedade. Numa multa dessa, tu vai correr esse risco? A tua boca vai ficar muito mais fechada, até para falar mal, né? Mas entende? É muito importante isso. O preceito do Senhor protege a mulher e honra a instituição do casamento até a morte. E ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Os juízes daquela época tinham essa lei. Então, irmãos, Deus criou preceitos, regras detalhadas, para prevenir injustiça e também para lidar com a desobediência. O mal, a perversidade, os crimes se multiplicam rapidamente. Na verdade, se espalha como vírus. Pior do que a Covid, é todas as injustiças que estão acontecendo no mundo. Muito pior que a Covid. Entende? Mas a Covid é um bom exemplo de como se propaga o mal, a perversidade. Enquanto os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Porém, o preceito do Senhor também afirma que o sexo entre solteiros, não confessado e tratado biblicamente, por isso que no fim, né, desse preceito, tem um tratamento lá, né, para solteiros que caíram nesse pecado. Tem lá, tem uma solução que não é a morte. Mas quando não segue do jeito que Deus falou, isso é, se o pecado não é confessado e não é tratado publicamente como deve ser tratado, a Bíblia diz que então é prostituição e merece a mesma pena de assassinato. Porém, se isso for verdade, que não se achou na moça virgindade, então a levarão à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, e assim eliminarás o mal no meio de ti, não somente na família. Se for verdade que essa mulher se casou sem ser virgem, escondeu isso de todo mundo, escondeu do pai, escondeu do noivo. Então, Deus diz, isso é prostituição. E segundo os preceitos de Deus, tem que morrer. É o que ele diz, pena severa. Perceba, né, que
a morte, porque algumas pessoas dizem, mas e o cara? Bom, o cara, ela escondeu. Ela não falou o que aconteceu, quando aconteceu. Foi escondido. Continuou escondido. Então, ela se escondeu e o homem se escondeu. Já passou o tempo. Como é que você vai provar isso? Ninguém pegou. Eu não posso cometer o erro, cuidado, de matar, olha como Deus é justo, de matar alguém sem provas. Porque agora é a palavra dela contra a palavra dele. E por que guardou até agora? Revela um coração rebelde, um coração não arrependido, um coração que escondeu e agora foi pego. É isso que está dizendo aqui. Então não tem como penalizar o homem. Depois a gente vai entender que a regra ela começa a ser ampliada, não é? Então essa mulher ela ocultou o pecado. Quando ela oculta o pecado, ela permite que o pecado continue através dela mesma, porque agora pode trocar com uma outra pessoa, ou através desse homem, porque não contou nada. Então, quando a lei não é aplicada, o que acontece? Deus mesmo diz, é fácil continuar. Não é? Agora, o que você pensa dessa lei? É a pergunta. Por isso que a gente precisa interpretar corretamente, entender, não é? Vivemos num mundo, né, em que as pessoas querem ocultar ou não praticar a palavra de Deus. Então, alguns veem que essa lei é preconceituosa, porque está punindo apenas a mulher, não é? Mas ela permitiu, ao cometer esse pecado, que o homem ficasse impune, quando ela não falou, quando ela não confessou, quando ela não correu para o pai, né, contando o que aconteceu. Ela mesma fez isso. Pensem nisso. Não é? Por quê? Porque o versículo 28 e 29 dessa lei, quando há confissão, tem solução, que não é a morte. Depois vocês podem ler em casa. Então, Deus sabendo que o pecado sexual, ele perverte a família e perverte a sociedade, criou leis para corrigir e punir. Porque Ele quer que as pessoas se submetam à lei. Eles querem que as pessoas, quando quebram a lei, façam o que Deus ordena que seja feito. Porque é um bem para a sociedade e também para o indivíduo. A pena revela o grau do dano que um pecado causa na sociedade. E Deus declara o grau, a gravidade nessa palavra. Fez loucura em Israel. Essa palavra loucura significa que é algo que causa desgraça. É algo que produz desgraça. E ele falou, em Israel, produz desgraça para a sociedade. Ou a gente acredita ou não. É o que Deus está dizendo. Tá bom? E também desgraça na família, porque diz, prostituindo-se na casa de seu pai. E só tem um jeito do mal ser eliminado. Porque o mal precisa ser eliminado. Se não for eliminado, foi dado um mau exemplo. A punição revela o mau exemplo e isso vai se propagar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos uma igreja que estamos aqui. Temos algumas igrejas ao redor de nós que sabem como a gente vive. E essa igreja ela é criticada por praticar a exclusão de pessoas que não querem abandonar o pecado. Por essas igrejas. Eu estou falando isso para vocês. Porque é uma aplicação de uma lei que preserva a santidade da igreja. Só estou dando um exemplo paralelo. E às vezes, nós corremos o risco de, será que a gente é radical demais mesmo? Bom, vai para o Novo Testamento e vê lá o que Deus manda fazer com a pessoa que, depois de receber todos os conselhos, e dizer, não quero saber, eu quero continuar vivendo do meu jeito, ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas eu só estou dando um exemplo disso. Tá bom? Então, irmãos, a lei do Senhor é justa.
Nós temos responsabilidade. Se eu vejo o meu irmão pecar e eu não falo, o que eu estou fazendo? Porque foi o que essa mulher fez. Ela praticou um pecado, tá certo? Junto com outra pessoa e ficou na moita. Então a Bíblia diz, se eu peco com alguém, biblicamente, o que eu devo fazer? Primeiro que eu preciso acertar isso daí. E se eu não acerto? Então vai se multiplicar. Se você vê um irmão pecando, você é responsável por ele também. Era a responsabilidade, por exemplo, da moça falar o que aconteceu. E depois nós vamos ver a continuidade dessa lei e como Deus é justo. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos ensinar e aconselhar mutuamente diante de uma lei. Então, jovens, adultos, crianças, pais, não existe idade para conversar sobre virgindade com os seus filhos. Não existe idade para isso. Existe idade para ensinar depois, né, a vida sexual mais para frente. Mas para ensinar para o seu filhinho pequenininho, né, que Deus criou o rapazinho, né, com um órgão genital diferente da mulher, e para quê? Ensinar que aquilo, olha, tem a ver com virgindade. Não existe idade. Porque com 3, 4 anos as pessoas já estão entrando em tablet na nossa sociedade. Tá bom? E entrou em tablet e tal, muitas vezes aperta um negócio lá sem querer, e as crianças conversam. Quando eu perguntei isso para o meu filho, ele está aqui, eu quero usar como exemplo. Numa certa idade que eu imaginava que ele não sabia nada, ele falou, pai, eu já sei o que é isso. Quando eu perguntei para ele sobre desejo sexual, numa idade que eu achava que eu, olha, vou me adiantar um pouquinho. Ele falou, pai, eu já tenho que lidar com isso. Eu pensava que ele era jovem demais. Depois nós vamos continuar falando sobre essa lei. Eu quero continuar martelando a importância, né, da virgindade. Quando a virgindade foi perdida, como é que se trata? A importância de casamento indissolúvel na palavra de Deus, porque faz parte do nosso cotidiano. E nós estamos sendo massificados pela nossa sociedade e por outras igrejas que se dizem cristãs, a vivermos de maneira diferente da sua palavra. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós reconhecemos que somos pecadores, ó Pai. Sabemos que a área sexual é uma área em que cristãos brincam muito com ela. Te louvamos porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados. Mas pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude a lutarmos, a vencermos, a evitarmos, a ensinarmos os nossos filhos, ó Pai querido, a lutarem em relação a isso e a levarem namoro, que nem deveria existir, mas noivado e casamento muito a sério. E que os nossos jovens, ó Pai querido, se preocupem em saber se as pessoas ou se a pessoa que ele tem interesse acredita que o casamento é indissolúvel, que divórcio nem se deve cogitar. E que aqueles que ainda são virgens, ó Pai querido, que lutem e cheguem ao leito sem mácula. E aqueles, ó Pai querido, que perderam já esse privilégio, que estejam experimentando do teu perdão e que daqui em diante cheguem, ó Pai querido, ao leito sem mácula, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém.